Boa noite, amada igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus sejam com vocês. Eu sei que parece até um chavão, né? Todo mundo diz isso, é motivo de muita alegria, mas eu vou dizer também, é motivo de muita alegria estar aqui na missão evangélica aqui, Vale do Sol, não é isso o nome do bairro? Pronto. Por que isso? Essa igreja, a denominação Missão Evangélica, tem um lugar muito especial no nosso coração, porque foi onde nós, eu e minha esposa, que estava aqui cantando, foi onde nós nos convertemos ao Senhor Jesus. Ali na missão do Alecrim, em Natal, na época era o pastor Misael Lins, o pastor, foi nosso pastor lá. Depois também nós ajudamos lá na missão das Quintas, que era o pastor Miguel Arcanjo, na época do pastor Miguel Arcanjo. Hoje o pastor Miguel Arcanjo é pastor lá da missão do Alecrim. Então é uma igreja que tem um lugar especial no nosso coração. Estivemos lá na reunião da Ordem dos Pastores, na época que o pastor Miguel era presidente, né, que foi na gestão passada, e eu e a Oriana pudemos ministrar lá. Então a alegria está aqui, agradecemos a Deus por essa oportunidade, agradecemos ao irmão Arivaldo, que foi a pessoa que fez o contato, né, com o pastor Cândido, agradecemos aí em nome de Jesus e no nome do Ministério Águios, agradecemos ao pastor Cândido pela oportunidade, pela confiança e oportunidade. Eu vou falar rapidamente sobre o nosso ministério. Eu e minha esposa fomos consagrados ao pastoreio em 2011 e pastoreamos igrejas durante 7 anos, aqui em Parnamirim e na cidade de Lagoa Salgada. Só que a minha esposa adoeceu na época, em 2016, e nós tivemos que parar de pastorear. Então, em 2017, eu comecei esse ministério por direção de Deus, e é um ministério itinerante. O que é isso? Então, quer dizer que nós não somos uma igreja. Nós somos pessoas de várias igrejas e a gente vai, cada domingo a gente está numa igreja diferente. Então, a gente está aqui na missão, a gente está na Igreja Batista, muito comum nas Assembleias de Deus, até presbiteriana, a gente já foi. Inclusive, eu e a Oriana é minha esposa, né? Eu e a Oriana já ministramos até na igreja anglicana, que é aquela igreja que parece uma igreja católica, né? É meio católico, meio evangélico. Também Deus abriu uma porta lá, nós ministramos. Então é um ministério itinerante. Lançamos em 2019 2 livros. Este aqui é um livro meu, de minha autoria, Amor, a verdadeira natureza de Deus. Nós trazemos, quem tiver interesse. Se você gostar da pregação e tiver condições, pode comprar. Se não for, porque não gostou, né? Mas ele custa R$25. Na internet, ele está custando 30, mas quando a gente traz para eventos, a gente cobra 25. É preço de custo, viu, irmãos? O dinheiro todo da venda desses livros é para o próprio ministério. Esse livro aqui também, Tempo de Chorar, Tempo de Crescer, é de uma das pregadoras do ministério, a irmã Bruna. Eu fui o revisor do livro, e é um livro muito bonito. Ela e o esposo perderam um filho, e foi um momento muito difícil para a vida deles, mas Deus mudou a vida deles, Deus transformou aquele luto. Hoje eles são pessoas bem comprometidas com a obra de Deus. Ela é uma das pregadoras, viu, pastor? Quando tiver a oportunidade também pode chamar ela. O ministério tem 3 pregadores que são os principais, mas tem muito pregador aí. Você vê esse pessoal aí, que o tecladista aí era pastor também, a pastor de hoje é pastor, porque Giovanni aí, que estava aqui ministrando louvor, é cheio de pregador aqui, então qualquer um pode pregar. Meus queridos, quem quiser conhecer mais um pouco do nosso trabalho, conheça as nossas redes sociais. O canal do ministério é YouTube, né? No YouTube, youtube.com/Agios, A-G-U-I-O-S. O Instagram é Águios Ensino. Por quê? Porque é um ministério de ensino da palavra de Deus. E tem também página, tem site. O site é www.agios.org. Quem aí gosta dessa parte? Ok, gente? Então é um ministério de ensino. Eu vou hoje ensinar para vocês, né? Eu sei que Deus já falou grandemente. Tivemos esse momento maravilhoso aqui, onde Deus estava falando profeticamente, ministrando, mas a igreja do Senhor também precisa de ensino. É maravilhoso o momento de adoração. Deus recebeu o nosso louvor. Eu sei que o pastor orou por isso. No começo ele falou assim: recebe.
E Deus com certeza recebeu o nosso louvor, a nossa adoração. E na hora do ensino, Deus está falando pelo ensino da palavra. É muito bom aquela pregação, né? O reteté que a gente chama. A missão é a igreja pentecostal, nós estamos acostumados a isso. Inclusive o Ministério Ares, ele vai em todo tipo de igreja, certo? A gente não vai só em igrejas pentecostais. Nós já ministramos na presbiteriana, já ministramos nas igrejas batistas. Então é um ministério de ensino focado nas doutrinas básicas. Se você quiser conhecer mais, tem aí as redes sociais do ministério. O irmão já fez a leitura, eu ia ler, eu não sabia que ia ser lido todo o capítulo, eu ia ler esse capítulo do tema, que é em 2 Coríntios capítulo 3, mas como já foi lido, eu não vou ler. Eu queria só comentar, e aí a gente vai para o nosso estudo aqui, hoje vocês vão aprender a palavra, certo? Ensino da palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 12, que é o tema. Diz assim: tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Então, eu quero falar sobre isto, porque foi o tema que foi passado, o pastor me deixou bastante livre, eu orei, meditei um pouco e vou transmitir para os irmãos aquilo que Deus foi colocando, foi trazendo ao meu coração. Por que é que nós temos essa ousadia para falar? E o apóstolo Paulo aqui, pelo Espírito Santo, ele vem falando sobre a velha aliança e depois ele compara com a nova aliança. Irmãos, eu vou fazer uma crítica à igreja, não estou falando desta igreja, estou falando da igreja do Senhor de maneira geral. É uma crítica que eu faço quando eu ensino sobre este assunto. Muitos cristãos pensam que a diferença entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, aliás, o que separa o Velho Testamento do Novo Testamento é uma página branca. Porque a maioria das Bíblias, quando você vai abrir, quando chega no Velho Testamento, tem uma página branca. E aí agora começa o Novo Testamento, mas é tudo a mesma coisa. Na mente de muitos cristãos parece que é tudo a mesma coisa. É muito comum, inclusive entre pastores, entre pregadores, parece que eles não sabem a diferença entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Não sabem a diferença entre a lei de Moisés e a graça de Jesus Cristo. Então eu quero trazer essa reflexão hoje, esse ensino, porque é isso que o apóstolo Paulo está tratando aqui no capítulo 3 de 2 Coríntios. Se você gostar desse tema, eu indico a você ler o livro de Hebreus. O livro de Hebreus, eu passei 5 anos lendo ele. 5 anos lendo o livro de Hebreus. Minha esposa acompanhou, eu tenho um livro, um caderno cheio de grosso assim, só das minhas meditações sobre o livro de Hebreus. O livro de Hebreus, eu não vou falar sobre ele, vou só citar um verso aqui dele. Ele é um livro que foi escrito para os hebreus, ou seja, para o povo judeu, que conhecia a lei de Moisés, mas precisava fazer a transição para a graça de Jesus Cristo. Então nós vamos aprender um pouco sobre esse tema. Não é muito, porque o livro de Hebreus eu passei 5 anos estudando. Todo dia lendo um versículo. Eu estudo grego, já estudei grego lá na Universidade Federal, né? Então eu leio em grego. E eu pegava palavra por palavra, ia nos todos os dicionários de grego. Eu pegava como a palavra, aquela palavra foi traduzida em toda a Bíblia. Na Septuaginta, que é a versão grega do Velho Testamento, e no Novo Testamento, que foi escrito em grego. É por isso que eu demorava. Eu tentei extrair o máximo que eu pude desse livro. E eu posso dizer que a minha vida foi mudada depois dessa meditação. Eu tinha um entendimento e passei a ter outro. Hoje eu estou fazendo isso com o livro de Filipenses. Cada dia um versículo. Eu estudo palavra por palavra, vejo outras traduções e é muito, muito interessante, irmãos. Eu sei que não é, talvez se você não tem
tanto conhecimento da palavra, não vai ter muito fruto esse estudo mais aprofundado. Mas se você já quer absorver mais, aconselho você a fazer isso. Então o livro de Hebreus, ele está o tempo todo comparando a velha aliança com a nova aliança. Aqui, no versículo 9, estamos aqui no 2 Coríntios capítulo 3, ele diz assim: porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Quando fala em ministério da justiça, não está falando aquele lá de Brasília, não, tá? Não tem nada a ver. Ministério da condenação. É assim que Deus, através do apóstolo Paulo, chama a lei de Moisés. Ele diz que aquela lei, inclusive ele fala aqui, voltando, versículo 7. Olha só como é que Paulo chama a lei. Ele diz assim, versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, está falando de que aqui, irmãos? O que é que foi gravado em pedras? Os 10 mandamentos. E você pensava que os 10 mandamentos foi dado para trazer vida? Olha o que é que Deus está falando aqui, ó. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar, olhar, né, para a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será maior glória, de maior glória, o ministério do Espírito? Então, a lei de Moisés, irmãos, é chamada no Novo Testamento de ministério da morte. A lei não foi dada para trazer vida. A vida só veio quando Jesus veio e trouxe o Espírito Santo. É chamado de ministério do Espírito. Sabe quem é que está movendo tudo isso aqui? Na sua vida, você sabe quem é aquela pessoa que fala com você? Quando você até comete um pecado, ele vai lá e fala com você. Ele convence você do pecado. Sabe quem é? O Espírito Santo. Você sabe quem é o Espírito Santo? É Deus. Você sabe onde é que o Espírito Santo habita hoje? É nessas 4 paredes aqui? Não. Ele habita dentro de você. Nós temos a vida eterna, até a irmã estava aqui falando sobre isso. Nós temos a vida eterna hoje, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Então vamos lá. A lei de Moisés, por que é que Deus deu uma lei, fez aquela aliança com o povo de Israel, e é chamado depois de ministério da condenação e ministério da morte? Como é que Deus manda um ministério de morte? Como é que Deus manda o ministério da condenação? Então nós vamos aprender um pouco sobre isso hoje. O pastor disse que eu tinha até meia-noite. Vamos lá. Vamos abrir a palavra do Senhor aqui no livro de Romanos, capítulo 3. Bastante conhecido da igreja. Irmãos, quando o homem pecou, o homem morreu espiritualmente. E não foi só Adão, não. Todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Todos nós, toda a raça humana se perdeu. Toda a raça humana se afastou de Deus. Não havia como isso voltar atrás mais. Porque todos os homens se tornaram dignos de morte. Todos, irmãos. Você é boazinho, uma pessoa boazinha? Você dá o dízimo, você vem para a igreja, você é bonzinho? Eu vou dizer uma coisa para você, não se assuste não, mas você é digno de morte. Se você acha que você é justo, porque você faz uma boa ação, saiba que a Bíblia diz que a nossa justiça é como um trapo de imundície.
Nós, irmãos, fomos afastados de Deus espiritualmente. Nossos espíritos foram afastados de Deus. Por mais que uma pessoa pecadora faça boas obras, isso não muda o espírito dela. Para que a gente pudesse ser mudado, teve de haver várias coisas. Nós vamos falar sobre isso. Mas teve de vir alguém que era perfeito, era justo e assumiu a nossa culpa. Então eu acredito que você é uma pessoa boa, mas por causa do Espírito Santo. Aí Deus, depois do pecado, o homem, Deus começou a preparar. Aliás, ele estava preparado desde a eternidade, porque Deus já sabia que ia acontecer. Mas Deus começou a colocar em ação o plano da salvação. E Deus começou a tratar o homem por algo que nós conhecemos como dispensações. Nós estamos na 6ª dispensação. Eu não vou dar aula aqui teológica, né? Já dei aula de dispensações. Mas o que é uma dispensação? Uma dispensação é quando Deus faz uma espécie de contrato com um ser humano. Deus diz assim, eu vou fazer isso, 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 vocês vão fazer isso, isso e aquilo. É um contrato. Como você alugar uma casa, você assina um contrato. Ou pode ser um contrato verbal. E aí você pode morar naquela casa, pode usar aquela casa, mas você vai ter que pagar aquele valor por mês. É um contrato, né? Você usufrui de algumas coisas e faz outras. Direitos e deveres. Todo contrato gera direitos e deveres. Então Deus prepara uma dispensação, ele trata o homem de determinada forma, aí ele vem e faz uma outra aliança, ele muda a dispensação. Vou dar um exemplo aqui, ele fez um contrato com Adão, Adão quebrou aquele contrato, Deus entrou em outra dispensação. Quando Deus estava ali tratando com Adão e com a raça humana, ali a gente conhece, quem vai estudar seminário sabe disso, é a dispensação da inocência. Aí depois que o homem peca, e até o dilúvio temos a dispensação da consciência. Aí depois do dilúvio, Deus faz uma aliança com Noé e temos a dispensação do governo humano. Aí Deus vem e faz uma aliança com Abraão e temos a dispensação patriarcal. Deus promete que através de Abraão ele geraria um filho, ele geraria um salvador. E através daquela descendência de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. Deus promete a Abraão que um descendente dele seria essa pessoa que ia abençoar todas as nações da terra. Então, desde o princípio, a aliança que Deus queria fazer não era com um povo só. Não era só para o povo judeu. Era para todas as nações da terra. E viria através de Abraão. Mas, olha só o que acontece. Antes de chegar o descendente de Abraão, que é Jesus, que iria nos salvar, veio uma dispensação diferente. Por que isso? Por que Deus mandou a lei de Moisés antes de Jesus Cristo? Por que é que ele mandou algo que depois... Ele chama de ministério da condenação, ministério da morte. Ninguém sabia disso. Se você lê o Velho Testamento, se você lê a lei de Moisés, você vê, não, pensa que essa lei foi dada para salvar as pessoas, mas não foi. A lei de Moisés, ela não conseguiu salvar. Ninguém conseguia manter aquela lei. Os 10 mandamentos diziam, não cobiçarás os bens do seu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobice o escravo do teu próximo. Sabe o que é que acontecia quando as pessoas sabiam desses mandamentos? Sabe o que é que acontecia? Leia Romanos capítulo 7, a gente não vai ler não. O apóstolo Paulo diz que quando ele ouvia aquilo ali, algo saltava de dentro dele. Quando ele ouvia, não cobice, sabe o que acontecia? A cobiça aumentava. E tem mais, a cobiça aumentava e ele começava a perceber que ele era uma pessoa cobiçosa. E só de saber o mandamento não mudava ele.
Só saber uma regra não muda ninguém. Teve um pastor que fez uma experiência. Tinha um bocado de menino correndo e brincando e tinha eu esqueci o que era, mas era um objeto, uma coisa. Me lembrei, era um jarro com uma flor. O menino estava brincando, estava brincando no quintal, o pastor fez essa experiência. Ele chegou, o menino nenhum olhava aquele jarro. Estava lá o jarrinho com a flor. Aí o pastor chegou e disse: ei, criançada, para que vem aqui. E lá vem as crianças, aí ele disse assim: ninguém é para cuspir nesse jarro. Aí ele fechou a janela e ficou olhando, as crianças não viram que ele estava olhando. Adivinha o que aconteceu? Todos os meninos começaram a cuspir no jarro. Eles nem sabiam que ele já existia. Então, o que aconteceu, irmãos? Deus, ele se ocultou da humanidade e deixou a humanidade se perder por completo. Deus não ficou falando com a humanidade, né? A gente não está mais vendo Deus em pessoa, as pessoas não ouvem mais a voz de Deus audível. Deus se ocultou da humanidade e deixou a humanidade ficar perdida. Aí, o que aconteceu? Deus, antes de enviar o Salvador, ele envia a lei. A lei, ela não tinha o propósito de salvar. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz aqui em Romanos capítulo 3. Ele explica, olha só. Vamos ver, primeiramente, o versículo 19. Ele vem falando aqui que ele pega vários versículos do Velho Testamento e começa a dizer: não há um justo, nenhum sequer, e começa a falar e mostrar que toda a raça humana ficou perdida. Agora, olha só, aí ele vai falar sobre a lei. Romanos 3, 19. Ele diz assim: ora, nós sabemos que tudo que a lei aqui é a lei de Moisés, tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, olha só aqui, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Então a lei ela veio para condenar. Como é que a lei vem para condenar? Olha só o versículo 20 agora. A gente vai entender bem direitinho por que veio essa lei. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, diante de Deus, pelas obras da lei. Porque pela lei vem o quê? O conhecimento do pecado. Olha aí. A lei de Moisés veio para trazer de volta ao homem o conhecimento do pecado. Sabe por quê? Deixa eu explicar uma coisa para você. Quando Deus criou Adão, não havia lei. Não havia lei. O homem era puro. Ele era inocente. Ele não tinha o conhecimento do bem e do mal. Ele era inocente. Você já viu uma criança pequena, que ainda não tem essa consciência, brincar nua e sair correndo nua pela rua? Você tem que orientar ela, porque senão ela vai sair nua. Ela não tem consciência, ela não tem lei. Não estou dizendo que ela não é pecadora. A criança ela é pecadora. Se eu disser alguma coisa errada, o pastor ajeita depois. É bom ministério itinerante, é isso, né? Que a gente vem nas igrejas e prega o que quer e vai embora, e o pastor fica com a batata quente depois. Irmãos, o homem era totalmente inocente e ele não era pecador. Não havia pecado no mundo, então não havia lei. Porque o homem não ia praticar o mal, porque ele não conhecia o mal. Então o mal entrou e se enraizou e matou o homem. Então o homem precisava entender que ele era pecador. Eu não vou aprofundar essa questão das dispensações, porque fica um pouco mais profundo. Mas exatamente Deus prepara as dispensações, Ele prepara o caminho, e aí tem que mandar a lei, porque a lei vai trazer de volta a consciência do homem para discernir o que é bom e o que é mal. Então a lei não foi dada para salvar.
apenas saber uma ordem, um mandamento, não salva ninguém. O problema do homem era mais profundo, era uma separação espiritual de Deus. Então vamos lá. Para que serviu a lei? Primeiro, para tornar o homem condenável diante de Deus, para expor o pecado que havia no homem, para dar testemunho da aliança. Na lei de Moisés, aí tem no Velho Testamento, Deus levantou profetas. Deus, através desses profetas, Deus começou a anunciar que viria uma nova aliança. Salmo, se não me engano, é o Salmo 110, que diz: Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Ele começa a anunciar. Isaías 53, que a gente conhece para a cura, diz que aquela pessoa que viria levaria a iniquidade, ou seja, o pecado de todos nós. Ele levaria as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, os profetas estavam na lei de Moisés, no Velho Testamento, e começaram a profetizar, começaram a anunciar que viria a nova aliança. E aí sim, o homem receberia a salvação. O homem receberia o perdão dos pecados. Irmãos, nenhum de nós aqui guarda a lei de Moisés. Nenhum de nós aqui guarda a lei. Você sabia que na lei diz que se você misturar 2 tipos de tecido na roupa, dar uma roupa para fazer a sua roupa, é pecado? Quem estiver usando tecido misturado aí já estava em pecado. Veja que, vou só dar um exemplo aqui, e aí eu vou fazer até um merchandising aqui. Como eu escrevi sobre isso, né, nesse livro aqui, eu entro em certos detalhes também. Não é que eu não vá falar, porque tem aqui que não fala nada, né? Mas tudo eu compro meu livro, né? Não, isso inclusive tem uma série no canal do Ministério Agos que eu falo sobre isso, certo? A questão não é essa, mas se você observar, antes da lei de Moisés, Deus não condenou Jacó por casar com Léia e depois Raquel. Deus nunca condenou casar com 2 irmãs. Certo? Deus condenou Jacó? Não, chamou ele príncipe de Deus. Inclusive, as 12 tribos de Israel foram formadas por filhos... Não, vou explicar já. Mistério. Não havia, por quê? Porque não havia lei, irmãos. Não havia lei. Então Jacó casou com Léia, depois casou com Raquel. E Deus não condenou ele por causa disso. Não era o que Deus... não vou falar sobre casamento, depois fica a batata quente para o pastor. Mas na nova aliança Jesus restaura, é isso. Mas o que eu estou falando é que Deus não condenou Jacó por ele ter casado com uma irmã, uma mulher, e depois casou com a irmã dela. Mas você sabia que lá em Levítico, capítulo 18, diz que se o homem casar com uma mulher e casar com a irmã dela, enquanto as duas estiverem vivas, esse homem é digno, sabe de quê? De morte. Exatamente. Então veja só, antes da lei, Deus não estava condenando. Mas quando chega a lei, Deus começa a condenar. A lei, ela traz condenação. Se você quebrasse o sábado, irmãos, uma pessoa morria. Lá em Números conta a história de um homem que no sábado saiu catando lenha. Pegaram ele, não sabiam o que fazer com ele, levaram e foram perguntar a Deus. Deus disse, é para matar. Então, quando chegou a lei de Moisés, qualquer pecado era punido severamente. Cada pecado que você cometesse, você tinha que oferecer um sacrifício. E se você cometesse um pecado voluntariamente, sabendo que era errado, a punição era uma só, a morte. Por que Deus fez isso? Aí vem vários motivos. Eu falei, a lei veio para trazer condenação. A lei veio para mostrar
a necessidade de um Salvador. Olha, não se preocupe que você não está debaixo da lei. Você não está mais debaixo da lei. Ah, então eu posso rasgar o Velho Testamento? Por quê? É mistério? Não. O Novo Testamento ele é cumprimento do Velho. Se você rasgar o Velho Testamento, o Novo Testamento vai cumprir o quê? Boa parte do Novo Testamento é apenas citação do Velho Testamento. Só que ele cita o Velho Testamento mostrando agora a realidade em Cristo. O Velho Testamento ele precisou ser cumprido. Jesus na cruz disse: está consumado. Algumas pessoas dizem que é aquela palavra, né, tetelestai, que diante do trono fez até aquela música lá, quer dizer, está quitado, porque era usado às vezes um restaurante, uma coisa assim, e a pessoa quitava a dívida e colocavam aquela palavra lá, tetelestai, que é o particípio do verbo teleio, que quer dizer executar, cumprir e consumar. Então, quando Jesus disse está consumado, pelo meu conhecimento de grego, eu traduziria como está cumprido, está executado, está feito. Todas as promessas que Deus fez no Velho Testamento, tudo que era necessário ser cumprido, Jesus cumpriu. Ali na cruz ele estava levando toda a condenação, ele estava pagando pelo nosso pecado. Então, e aí a gente começa a entender por que eu tenho ousadia no falar. Que é o tema, lembre-se do tema da pregação. Por que Paulo falou aquelas coisas lá em 2 Coríntios capítulo 3? Por que eu tenho ousadia? Nós vamos ver. Então, queridos, a nova aliança é chamada de ministério do Espírito, porque é onde Deus gera a verdadeira vida em nós, por meio do seu próprio Espírito. Vamos aqui para Romanos no capítulo 5. Irmãos, é muito importante você, cristão, entender que você não está debaixo do Velho Testamento. Você está debaixo do Novo Testamento, ou seja, a nova aliança. Por que tem essa diferença entre testamento e aliança? O que é? O que Deus fez? É uma aliança ou um testamento? A palavra grega original é diatheke, que quer dizer testamento, mas também quer dizer uma aliança, um contrato. Por exemplo, o casamento é uma aliança, né? Sou casado com minha esposa, né, com a Oriana, e nós temos uma aliança que traz esses direitos e deveres. Então a palavra original ela tanto quer dizer aliança como quer dizer testamento. Testamento, a pessoa prepara o seu testamento e esse testamento vai valer quando aquela pessoa que preparou morrer. Então, para que haja o testamento surta efeito, é necessário que haja a morte do testador. É por isso que Jesus teve que morrer também, né? Porque estava predito isso. Para que nós pudéssemos ter a vida, ele teve que experimentar a morte. Romanos capítulo 5 diz assim, versículo 1, só o primeiro. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por que eu tenho ousadia? Porque agora eu tenho paz com Deus. Porque antes eu não tinha paz com Deus, não? Não. A velha aliança, ela provocou inimizade. Por isso é que a Bíblia diz no Novo Testamento que ele desfez a inimizade. Porque Deus dava os seus mandamentos e quem não cumpria os mandamentos era condenável, se tornava condenável. Então as maldições de Deuteronômio 28 aconteciam sobre ele. É por isso que a nação de Israel sofreu tanto e até hoje, né, os judeus sofrem muita perseguição. Não
nós sabemos que teve na Segunda Guerra Mundial o Holocausto, 6 milhões de judeus mortos. Mas antes disso houve outras situações. Os judeus sempre foram muito perseguidos. Por quê? Porque eles estavam debaixo da velha aliança, e a velha aliança dizia que quando eles obedecessem, as maldições que estão em Deuteronômio 28 cairiam sobre eles. E a palavra de Deus, ela funciona. Funciona. Eles fizeram aliança com Deus e a palavra de Deus funciona. Eles não mantinham a aliança e eles sofriam terríveis condenações. Então, hoje, nós não estamos mais debaixo da lei, fomos resgatados da lei e hoje Deus celebrou a paz conosco. Então, irmãos, Deus não está mais com raiva da gente. Na verdade, Deus, através de Jesus Cristo, Ele pegou uma pessoa que era pecadora, indigna, separada dele, e pegou essa pessoa e agora Ele diz assim: filho meu, você é meu filho. Como filho, como até foi ministrado aqui, nós temos privilégios. Nós temos direitos de filho, né? Eu já vi pessoas criticando isso. Você manda em Deus. Não, eu sou filho. Irmãos, nós somos filhos agora. Olhe, eu e a Oriana temos 2 filhos, tá? Uma filha casada, vamos ser avós, agora em novembro. Primeiros netos, obrigado, meu irmão. Primeira neta, né? Será uma neta. Vamos ser avós. E temos uma irmã também, Cris, que ela faz serviço lá em casa, de faxina. E eu já tentei convencer ela a sentar na mesa com a gente. E ela prefere não sentar. A gente já falou várias vezes: não tem nada aqui não, você é nossa irmã em Cristo, pode sentar. E ela não quer sentar. Ela vai almoçar, a Angélica, né? Ela vai almoçar lá fora. Ela não é escrava, né? Obviamente, não é escrava. Mas na época que existia escravidão, com certeza o escravo não ficava sentado lá com o seu senhor, comendo como se fosse igual. Não era assim. O próprio Jesus disse que não era assim. O escravo botava a mesa do seu senhor, ajeitava tudo, o senhor dele comia, aí depois ele ia lá e comia no cantinho dele lá. Então, veja que a irmã que faz serviço lá em casa, ela não se sente, até talvez diga, não sei porquê, eu já perguntei, ela não falou, de sentar lá. Ela quer mesmo ficar como uma empregada. Sim, ela não quer se sentir filha, por exemplo. Então, um empregado, e se a gente voltar no tempo, um escravo não tem ousadia para chegar diante do seu senhor. Com ousadia, ele chega com a cabeça baixa, né? Um escravo não vai chegar: ei, senhor, eu quero isso aqui, eu quero deitar nessa cama hoje, eu não quero dormir lá na senzala não, eu quero dormir aqui com você dentro da casa grande. O senhor vai mandar dar uma chibatada. Dava, né? Graças a Deus isso acabou. Porque o escravo, ele sabe que ele é inferior. O escravo, ele sabe que qualquer coisa ele será punido. O escravo sabe que ele está debaixo de uma lei. O filho não. O filho, quando meu filho quer pedir comida, ele chega assim para mim e diz: pai, me dê seu cartão aí. Ele é um pouco folgado também, mas ele chega: pai, cadê seu cartão? Eu vou pedir aqui não sei o que, no iFood. Aí pega o cartão. É diferente, filho. Filho, inclusive a gente estava, quando a gente pegou Covid, né? Eu e a Oriana, a gente estava tão estressado, foi difícil, né? O Covid, eu e ela ao mesmo tempo a gente pegou. Nosso filho não teve nada, ele mora com a gente ainda, né? Ele vai fazer 25 anos, mas ele é solteiro, mora com a gente. E eu e a Oriana, todos os dois estressados. Aí a gente discutindo, brigando. O nosso filho chegou, ele é crente, né? Chegou assim: parem de brigar. Vocês não são crentes, não. Ei, ele pegou pesado com a gente, sabe? Aí eu tive de sair e pedir perdão a ela. Filho, tem ousadia
irmãos. Você tem que entender que você é filho de Deus. Você não é mais escravo de Deus. Jesus nos tornou filhos. E por isso você tem ousadia. Você tem ousadia porque você foi justificado. Você sabe o que é justificado? Quando você falta no trabalho, porque tu adoeceu, por exemplo. Você faltou, né? Então o empregador pode descontar aquele dia. Aí você chega com um atestado e tal, dá entrada, dependendo se for órgão público, dá entrada no processo. E aí aquela falta é justificada. Veja só, você cometeu a falta, mas porque tem um certo motivo ali, você não será punido por ela. Você foi justificado. Quer dizer que eu não pequei? Não, eu pequei. Eu já pequei. Eu peco ainda. Mas alguém pagou por meu pecado. Há um motivo e eu não vou receber punição por isso. Aí o apóstolo Paulo diz, então vou continuar pecando, né? Não, claro que não. Eu não vou ensinar, não vou entrar nesse assunto porque é mais uma pregação que o pastor, quando quiser chamar, aí eu dou a parte 2, já que tem que deixar o gostinho de quero mais, que é para ter outras oportunidades, né? Mas quando você é tornado justo, você recebe uma nova natureza. O seu espírito é trocado, não é um espírito recalchutado. Quando você aceita Jesus, você nasce de novo. Aqui é 2 Coríntios, né, também, 5,17, diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Que nova criatura é essa? É um novo espírito que você recebeu da parte de Deus. Jesus fala isso lá em João capítulo 3. Então você agora tem uma natureza diferente. Você não é mais pecador por natureza. Inclusive foi o que Paulo falou para Pedro. Lá em Gálatas, quando Paulo repreendeu Pedro. Ele disse, nós não somos pecadores por natureza mais. Efésios capítulo 2 diz que nós éramos, por natureza, filhos da ira. Filhos da ira que veio pela lei de Moisés. Nós éramos filhos da ira. Mas quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus, nós nascemos de novo. Nós recebemos o espírito de filhos que clama Abba, que quer dizer papai. Abba era como Jesus chamava Deus. Papai. É intimidade. Então você tem ousadia porque seus pecados foram pagos. Você foi tornado justo. Você é justo, justa diante de Deus. Eu sou justo, eu cheio de fala. Você é justo. Você recebeu um novo espírito. Se a Bíblia diz lá em 1 João, filhinhos, não pequeis. Se você pecar, você tem um advogado. Você deve pedir perdão para que você seja purificado em sua alma, na sua consciência, porque a sua consciência vai te condenar. Deixa eu dizer uma coisa para você, uma boa notícia para você. Deus não te condena mais. E aí eu não vou entrar em talvez uma coisa mais polêmica, porque cada igreja vê isso de um jeito. A gente vai em todo tipo de igreja, a gente evita entrar em coisas muito polêmicas, mas Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Que lei de pecado e morte é essa? O que é que eu fui livrado? A lei do pecado e da morte diz assim, a alma que pecar, esta morrerá. Você peca, você morre. Deus nos livrou desta lei. Então, quando eu peco, eu não morro. Mas, se você ler Romanos 6, você vai ver que isso não é desculpa para pecar. Mas, eu não posso deixar de pregar a verdade, o pastor ajeita aí qualquer coisa. Viu? Mas quando você peca, se você pecar, você não vai morrer. E aí tem toda uma polêmica, isso não vou entrar nisso,
Mas veja só, quantos aqui são perfeitos? Lá em Filipenses, no capítulo 4, ele diz uma coisa muito interessante. Tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Isso é um mandamento, viu? Isso quer dizer que qualquer pensamento meu que não for puro, honesto, justo, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, qualquer pensamento diferente disso é pecado. Aí eu pergunto a você, todos os seus pensamentos são perfeitamente puros? Será que você não, de repente, vê um pensamento assim, um homem, né, pensa naquela mulher que viu na academia, a vizinha, aquela vizinha chata, a Bíblia diz que a gente deve amar até os inimigos, aí você, aquela vizinha chata que ele persegue, fala mal de você, todo pensamento, ai meu Deus, como eu amo aquela mulher. Eu amo mais, é só amor. Irmãos, vamos ser verdadeiros e sinceros. Nenhum de nós é assim. Nenhum de nós é perfeito. Se nós dependêssemos de nós mesmos para sermos salvos, ninguém se salvaria. Os apóstolos entenderam isso. Quem é que vai poder salvar então? Jesus disse, aos homens é impossível. É impossível você ser salvo. Deus enviou seu Filho, tornou ele pecado, para que você fosse feito justiça de Deus. Você é justo não pelas suas obras, mas pela fé, irmãos. Parece que a igreja evangélica muitas vezes está voltando para a igreja católica. Antes da reforma, gente, foi isso que Martinho Lutero leu. Ele leu Romanos, capítulo 3, 4, 5. Ele começou a entender que tudo que ele estava fazendo para Deus, aquilo não valia nada, aquilo não comprava a justiça. E a igreja evangélica precisa voltar para a salvação pela fé. Porque muitas vezes nos púlpitos a gente ouve uma salvação pelas obras. Se você for sincero, você vai dizer que é assim. Se você ver lá em Gálatas, no capítulo 5, 4 e 5, Paulo tenta combater isso com todas as forças que ele tem. Por isso Paulo era perseguido. Porque ele dizia que a salvação era pela fé, não era pelas obras da lei. Se você tentar agradar a Deus pelas suas obras, você vai se tornar um fariseu. Você vai cair no mesmo erro que a igreja, alguns da igreja caíram. Você vai cair no mesmo erro que a igreja se tornou quando determinou a salvação pela fé e as obras, que é uma doutrina católica. Você não é salvo só pela fé, você é salvo pelas obras. Mas isso não é bom para nós, porque aí eu vou ficar sempre me condenando. Meu Deus, será que eu pequei ali? Será que eu tratei a minha esposa como Cristo trata a igreja? Será que eu amei a minha esposa como Cristo amou a igreja? Será que eu estou amando ela sempre como Cristo amou a igreja? Cristo deu a vida pela igreja. Será que eu estou fazendo isso sempre? Ou então eu vou viver pedindo perdão. Eu dou um passo, perdoe Jesus, que eu tive um pensamento. Vou dar outro passo, perdoe aqui, perdoe. Irmãos, ninguém consegue viver assim. Então eu tenho ousadia, porque apesar das minhas falhas e limitações, eu sou justo diante de Deus. Eu chego diante de Deus sem condenação alguma. Não há mais condenação para mim. Eu recebi uma nova natureza. Eu sou salvo porque Ele me deu uma nova natureza. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. A sua salvação foi dada a você. Veio de graça. Você não comprou ela não. E nem você consegue manter ela não. Não é dízimo. Aí, pastor, pode não mostrar. Não é dízimo que compra a salvação não, irmãos. Não é vir para a igreja. Não é tocar. Não é
Cantar no coral. Hoje nós temos muito problema nas igrejas porque as pessoas acham que elas, para agradar a Deus, têm que estar aqui na frente. Tem que fazer alguma coisa para Deus. Eu tenho que fazer uma coisa que ele vai me condenar. Senão eu não estou agradando a Deus. Você não agrada a Deus pelas suas obras. Você agrada a Deus quando você crê em Jesus Cristo. É a única forma, irmãos, não tem outra. Lá em Efésios ele diz que ele nos tornou agradáveis a si no amado. As obras são consequência da salvação. Aí eu vou entrar num assunto que eu ouvia falar do joio de trigo, mas eu não entendi como é que funcionava isso. Eu achava que todo mundo que estava dentro das igrejas era convertido, cada um no seu nível de santidade. Até que eu descobri, a gente pastoreando, a gente descobriu algumas pessoas na igreja que pecavam, e nada acontecia, não se arrependia, nada acontecia. Tinha uma irmã lá, até que a gente pensava até em botar como obreira, mas depois a gente desistiu. A irmã, depois a gente descobriu que ela ficava desejando um diácono lá nosso e ficava falando, não vou dizer o nome do irmão, o diácono que está no ministério, aquele irmão é lindo demais, eu quero aquele irmão para mim. E depois a gente começou a perceber que existe no meio da igreja todo tipo de gente. Tem pessoas não salvas no meio da igreja. Agora, se você aceitou Jesus e foi salvo, se você vive uma vida de pecado, você vai sofrer consequências muito rapidamente. Então, eu sou salvo pela fé, mas se eu fui salvo pela fé e Deus mudou a minha natureza, eu vou andar em boas obras. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu preciso andar em santidade porque é a minha nova natureza. A mudança ela vem de dentro para fora. Não é uma lei de fora para dentro que me torna santo. Eu aceitei Jesus e me tornei santo em espírito. Agora eu preciso colocar isso para fora. É o que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios: revestivos da justiça. É algo que eu preciso fazer, é uma atitude minha, eu preciso crescer, eu preciso aprender a andar no fruto do Espírito. É um crescimento, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22, né? Isso é um crescimento. Todos nós estamos crescendo. O fato de você falhar e errar, o fato de você não ser perfeito ou perfeita, não quer dizer que você perdeu a justificação, não quer dizer que você perdeu a salvação, nem quer dizer que Deus está com raiva de você, porque você se tornou filho e filha de Deus. Deus vê você como um filho. Imagine seu filho chega até você e ele, sei lá, ele desobedeceu. Você disse, não é para brincar no jardim, não é para pegar areia e botar na cabeça, um negócio que eu gostava de fazer quando era criança. Não fique brincando com areia, bota areia na cabeça não. Aí o menino vai lá e bota ele na cabeça. O que você vai fazer? Você vai matar ele? Você não vai matar ele. Se você ama seu filho, você vai corrigir. Pode até bater, se você já falou algumas vezes. Mas você não vai fazer isso para destruir o seu filho. Você ama o seu filho e você vai continuar tratando ele como filho. Então, por que é que eu tenho essa ousadia? E aí a gente vai encerrar voltando lá para o nosso tema. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 12. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Vamos ler. Vou continuar lendo aqui. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. A lei de Moisés ela era transitória, algo passageiro. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi o quê? Abolido por Cristo. O Velho Testamento ele foi o quê? Está aqui na Bíblia, viu? Abolido por Cristo.
O Velho Testamento foi abolido por Cristo. Há alguns séculos atrás, né, temos essa mancha na história da humanidade. Mas os negros, eles eram escravizados. Até que veio a Lei Áurea, fez o quê? Aboliu a escravidão. Se tornou ilegal ter um escravo. Acabou a escravidão. Quem fosse tentar escravizar alguém, hoje é crime. Mas naquela época era legal. Legal que eu digo era dentro da lei. A Bíblia diz aqui que a lei foi abolida. Então acabou aquela condenação. Acabou. E Deus, ele vê você que está em Cristo como filho, como nova criatura. Ele justificou você, ele te salvou, ele te deu esse dom. Então você tem ousadia para chegar diante dele como um filho, não de cabeça baixa, mas com alegria. Mas, eu vou ler aqui no versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há o quê? Liberdade. Liberdade. Como Adão e Eva eram livres. Eles não ficavam se preocupando. Eles eram livres. Aí, versículo 18. E eu vou fechar com esse versículo. Diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Você está sendo transformado como um espelho. Cristo habita em você hoje. 1 Coríntios capítulo 6, versículo que diz: aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Cristo hoje vive dentro de você. Cristo está em você. E quando você compreende a palavra de Deus, quando você aprende as verdades da palavra de Deus, você vai sendo transformado de glória em glória, de poder em poder. Você vai crescendo, você vai botando para fora Cristo em sua vida, você vai colocando para fora essa santidade que você já tem, gente. Isso é diferente demais da lei. A lei não transformava ninguém, a lei condenava, apontava o dedo. Hoje em Cristo nós temos o próprio Cristo morando dentro de nós. Nós somos filhos. Nós temos ousadia no falar, no proceder. Obviamente não é desculpa para a gente viver uma vida de pecado, porque nós estaríamos indo contra a nova natureza que nós recebemos de Deus. E nós vimos lá em Romanos capítulo 8, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. As obras da carne, está lá em Gálatas 5,19 e seguintes: adultério, prostituição, lascívia, impureza, idolatria, feitiçaria, contendas, iras, porfias. Então essas coisas são coisas do mundo. Se nós dermos lugar a essas coisas do mundo, então a gente vai trazer condenação sobre nós. O diabo vai ter acesso às nossas vidas. E não é o que Deus quer. Mas não é Deus que fica te condenando. É você que se condena. Deus hoje vê você que está em Cristo como seu filho, sua filha. E por isso você tem ousadia no seu falar e quando você chega diante de Deus. E também fala de confiança, né? Está lá em Hebreus, acho que é o capítulo 6, eu anotei aqui. É o capítulo 4, versículos 15 a 16, que ele diz que a gente deve chegar com confiança diante do trono da graça, a fim de receber graça e ajuda em tempo oportuno. Então chegamos com ousadia e confiança diante do nosso Deus, temos ousadia para orar pelos enfermos, porque Ele nos deu poder para isso. Hoje somos o corpo de Cristo na igreja.
Amém, irmãos? Então Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Qualquer coisa o pastor ajeita aí.